Fala investidores, tudo bem? Aqui é o Bruno Catalog, você está no canal do Investidor Lucrativo, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje eu quero responder a essa pergunta que eu vejo que está pipocando muito nos grupos aí de Face, no Insta, e de muitas pessoas que estão na dúvida se realmente vale a pena investir agora em Oi BR3. Então, se você gostou desse assunto, já se interessou, clica aqui no joinha, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal para receber de primeira mão as próximas novidades que eu for postando aí, beleza? Então aqui eu não quero simplesmente dar a minha opinião seca e falar assim do nada. Eu quero, junto com isso, agregar valor para você e mostrar como é que eu faço para analisar uma ação, particularmente, né, com o método que eu criei e que eu utilizo com sucesso desde 2008. E o método que eu utilizo é muito diferente do que a maioria das pessoas fazem por aí. Porque o que acontece? Geralmente as pessoas ou usam análise fundamentalista, que é o que a maioria dos buy and holders utilizam, né? Que é aquele investidor de longo prazo, eles utilizam muito a análise fundamentalista, mas eu utilizo tanto a análise fundamentalista junto com a análise técnica, que é uma análise que geralmente quem utiliza isso são os traders, que são aqueles investidores de curto prazo. E meio que uma escola fica falando mal da outra, isso acaba gerando muita confusão, principalmente na cabeça da pessoa que ainda não sabe analisar uma ação, né? Então aqui eu quero mostrar como que eu faço essa interligação entre essas duas análises e também mostrar como ela pode te ajudar a enxergar melhor se uma ação é realmente boa para se investir e também mostrar como pode ser muito mais simples de você analisar uma ação. Então, para começar, eu quero dar aqui a minha visão fundamentalista para Oi BR3. E para isso o que eu fiz foi simplificar a análise, senão ia ficar com muitos detalhes aqui. E eu coloquei aqui uma análise do lucro líquido da empresa. E por que do lucro líquido? Porque simplesmente é o que importa no final das contas. No final do dia, importa o que realmente sobrou lá no caixa. Então sempre que você analisa o balanço de uma empresa, o que você vai ter lá na primeira linha, acima de tudo, é a receita bruta. Tudo que a empresa ganhou. E depois vai descontando tudo, vai descontando os gastos com funcionários, prejuízos com pagamento de dívida, depende de algum prejuízo com devolução que teve, enfim, os caras vão tirando tudo e lá no final, na última linha, vai ter o lucro líquido. E é isso que importa no final das contas, porque se a empresa não é lucrativa, não tem por que você investir nessa ação confiando no longo prazo. E tem muitos outros detalhes, lógico, que estão dentro da análise fundamentalista, mas que eu não vou abordar nesse vídeo, talvez em um outro aí mais para frente, tá? Então eu peguei o lucro líquido para Oi BR e eu peguei um histórico aí que vem desde 2006, porque eu acho muito importante que você analise o histórico, né, dessa empresa, do lucro líquido, porque é meio que como se fosse um currículo dessa empresa de longo prazo para você saber como ela se comportou no passado e como que ela está hoje. Então vamos lá para a planilha que eu fiz aqui para a gente analisar como que foi a evolução do lucro líquido de Oi BR3. Então aqui nessa tabela você pode ver que eu coloquei o lucro líquido anual desde 2006 até 2019. Vão ser aí 13 anos de histórico, né? Na verdade tinha até mais para colocar, mas eu resolvi dar uma resumida aqui. A ideia que eu quero passar aqui, que eu quero que você veja, é a seguinte, né? Você vê que de 2006 até 2013, a empresa foi basicamente, na maioria dos anos, rentável, foi lucrativa, né? Apresentou lucros bilionários, tá? Porque aqui está em milhões, 432 milhões, 800 milhões, 1 bi. Aqui em 2009 ela teve um grande prejuízo, um prejuízo bilionário de passagem. Foi o ano que ela começou a fazer várias aquisições que se mostraram como verdadeiras porcarias aí, né, ao longo dos anos, aqui mais recentemente. Então, basicamente, de 2006 a 2013, ela foi uma empresa interessante para se investir, foi uma empresa boa. Só que a partir de 2014, quando ela teve esse lucro bilionário de menos 4 bi, que as coisas começaram a cair. Você vê que em 2015 teve um lucro de menos 5,5 bilhões e em 2016 fechou o ano com prejuízo, aliás, teve um prejuízo, né, de menos 5,5 bilhões e fechou 2016 com menos 8,2 bilhões de prejuízo. E em 2016 foi o ano que a OIBR pediu recuperação judicial. E caso você não saiba, recuperação judicial é um mecanismo que as empresas que estão para falir se utilizam para que os seus credores não peçam a sua falência. Ou seja, a OIBR estava com uma dívida gigante, não ia conseguir pagar, e o que ela fez? Para que as instituições que emprestaram dinheiro para ela
decretasse sua falência, ou pedisse sua falência na justiça, né? Porque se os credores pedem a falência de uma empresa, ela é obrigada a encerrar as operações e vender tudo que ela tem para pagar uma parte da dívida. Então, para impedir isso, a OIBR pediu a recuperação judicial, porque quando ela faz isso, ela impede de ser falida, vamos colocar assim, e começa a entrar em negociação com as pessoas, com as instituições que emprestaram dinheiro para que ela negocie uma maneira de pagar essa dívida, ou diminui a dívida, perdoa a dívida, aumenta o prazo de pagamento, e eles elaboram um plano em conjunto aí para quitar essas dívidas e devolver o dinheiro para os seus credores aí. Então, aqui em 2017, você vê que ela fechou um prejuízo bilionário. Em 2018, você vê um lucro bilionário de 24 bilhões e fala, opa, parece que ela deu a volta por cima. Só que quando você vai analisar, na verdade, isso aqui aconteceu graças ao encerramento do acordo da recuperação judicial. Então ela demorou 2 anos para ser aprovada. Quando ela foi aprovada, eles reestruturaram essa dívida de uma maneira que contabilmente ela acabou sendo incluído aí um lucro não recorrente de 30 bilhões na contabilidade da empresa. E isso que causou essa distorção aqui no ano de 2018. Mas não quer dizer que Oi teve esse lucro de 24 bi, foi só a dívida que foi reestruturada, então acabaram colocando assim. Tanto que você pode ver que nas parciais de 2019, ela ainda está com prejuízo de menos 10 bilhões, ou seja, apesar de tudo que o Oi está fazendo, ela ainda está apresentando prejuízo operacional. Bom, então vocês viram aí que quando você analisa o lucro líquido de OIBR, você consegue ver que ela foi uma empresa boa no passado, né? Então a pergunta que fica agora é, será que ela consegue ser tão boa quanto antes? Porque na atualidade, se você vai analisar as notícias, o que ela está fazendo, na verdade ela teve o pedido de recuperação judicial aprovado, né? Então agora ela está correndo atrás de pagar essa dívida, então ela está se desfazendo de ativos, né? E caso você não saiba, ativos é tudo aquilo que uma empresa possui que pode botar dinheiro no bolso dela ou que gera dinheiro, como por exemplo contas a receber e também empresas, negócios que a empresa possua, né? No caso é isso que a Oi está fazendo, ela está vendendo alguns negócios que ela possui para fazer dinheiro e pagar essa dívida. Só que não basta uma empresa pagar dívida, ela tem que se manter operacionalmente no lucro. E não é o que está acontecendo no caso de OIBR3, quando você analisa mais a fundo os números aí. Então, pode ser que ela se recupere, pode ser que se recupere, né? Mas não tem como saber, sempre fica esse tipo de dúvida quando você analisa ações através dos fundamentos, é normal. Tá? Para qualquer ação que você for analisar, mesmo aquelas de empresas boas, você no final sempre vai ter aquela dúvida no final. Pô, será que essa empresa vai continuar crescendo do jeito que ela cresceu no passado? E no caso da Oi, será que essa empresa vai se recuperar e voltar a ser lucrativa como no passado? É muito difícil. Então, para conseguir fechar esse gap um pouco mais e diminuir as chances de erros, que eu gosto de utilizar a análise técnica, porque ela vai mostrar historicamente agora, né, como que foi a tal o que eu chamo de procurabilidade por uma ação. Tá? Porque se eu conseguir ver pelo gráfico que essa ação teve uma boa procura, tem um gráfico que corresponde a uma empresa boa e que está passando por um momento ruim, momentâneo, mas dentro do aceitável, aí eu posso acreditar que ela vai se recuperar. Agora, se eu ver que essa empresa caiu e está mostrando características de que o pessoal abandonou essa ação, daí seria uma empresa muito mais arriscada e que o pessoal, o senhor mercado, não está acreditando que essa empresa vai se recuperar, ou seja, não está indo atrás da ação. E se não há procura por uma ação, não tem como o preço subir. E quando a procura é baixa e a oferta é alta, os preços caem. É a tal da lei da oferta e procura. Então, para você conseguir visualizar isso melhor em OIBR3, eu vou mostrar o que eu vi no gráfico de OIBR. E aqui está o glorioso gráfico de OIBR3 e eu já quero até adiantar que é um gráfico bem bizarro, tá? Mas vamos lá. Você vê que é um gráfico de longo prazo, vem desde 1994, ou seja, desde a época que o Oi ainda era Telebrás. Em 2002 teve a privatização da Telebrás e você vê que aí de 98, né, até 2009 a Oi subiu pra caramba. Só que em 2009 ela desmoronou. Olha o quanto que ela caiu. Ela saiu de uma máxima aí de 257 aí, né? Chegou a bater 257 até uma mínima aqui, ó, fechamento de 2009 foi mais ou menos aqui, você pode ver, 28 de 12 de dezembro, fechou em 65,50. Então isso vai dar uma desvalorização aí
Vamos calcular aqui, 65,50 menos 250, dividido por 257, vai dar aí uma desvalorização de menos 74% em um ano, só em 2 anos, na verdade, né? 2009 e 2010, na verdade, englobei aqui, desculpa. Mas enfim, foi uma queda monstruosa aqui, né? E você vê que desde 2009 até hoje, 2020, você vê que a Oi só está sofrendo aí, né? Ó, você vê que está valendo 90 centavos, R$ 1 que seja, né? Só tem caído. Então, aquilo que eu falei de que você tem que analisar o gráfico para ver se ela está enfrentando um momento passageiro ruim ou se é um momento assim complicado que tende a ser mais duradouro. No caso de Oi, esse é o desenho de um gráfico que mostra que a empresa realmente está muito fraca, que o pessoal não está procurando essa ação. Porque se houvesse procura, os preços não teriam caído desse jeito durante esse período, eles teriam subido. Principalmente em um momento onde desde 2015 você vê que o Ibovespa e a maioria das ações boas elas estão subindo, enquanto que Oi está caindo. Ou seja, em um mercado altista, Oi está caindo. Isso é muito complicado. E aqui eu até encontrei uma coisa curiosa aqui, tá? Que eu quero mostrar para vocês aqui. Se você voltar a analisar aqui os números aqui de lucro, você vê que ó, de 2010 a 2013, Oi teve lucros bilionários aí, né? Mas quando você analisa o gráfico, você consegue ver aqui, por exemplo, em 2010, a ação fechou em queda. 2011, a mesma coisa, a ação caiu menos, mas caiu. Isso em anos em que ela teve lucros, né? Só 2012 aqui que ela chegou a subir, mais ou menos aqui, né? Daqui até que subiu mais ou menos, quase estável, fechou aí, enfim. E em 2013, ela teve uma queda bem forte aqui, bem acentuada, né? Não tanto quanto 2009, mas ela caiu. E o que é grave que foi no ano onde ela teve um lucro bilionário, né? De novo, né? Então você vê, se você ficar só nos fundamentos e não analisar os gráficos é bem complicado, né? Porque os gráficos eles mostram alguma coisa que a gente não enxerga. Então aqui eu não sei o motivo, não sei o que o senhor mercado estava pensando, mas algum motivo ele tinha para desvalorizar as ações de OIBR3 em um período onde ela teve lucros. Então, você vê aí que a análise técnica ela complementa a análise fundamentalista e ela pode te ajudar a enxergar com mais clareza essa ação. E outra coisa também que eu até falei aqui, no mercado altista, no momento bom aqui para o Brasil, o ideal era que você visse as ações se valorizando, né, subindo junto com as outras. Isso é o que você quer no mercado altista, você quer ganhar. Só que você vê que ela quase foi um voo meio que de galinha e voltou a cair. Então a situação está bem complicada. Aqui, ó, 2016 fez um fundo, subiu até aqui, mais ou menos 2017, enquanto você tinha muitas ações aí, tipo Magazine Luiza, Banco Inter, aí, né, para colocar as small caps, mesmo o Blue Chip se valorizando bastante, você via a Oi fazendo esse movimento. Então isso é grave. E se de repente bater uma crise no Ibovespa aí, nas bolsas do mundo inteiro, para onde que vai parar as ações da OIBR? É isso que você tem que pensar. Tá? Então você vê que o gráfico de IBR não é muito favorável, eu diria que é um gráfico bem feio, não está legal, e que vai ser muito difícil ela sair de 90 centavos para R$ 257 por ação, que é o que ela chegou a valer no seu topo máximo em 2009. Então vocês viram só agora, depois dessa análise técnica do gráfico de longo prazo de EBR3, a gente conseguiu ver que as ações chegaram a cair mais, a se desvalorizar mais de 99%, 99,62% mais ou menos pela conta que eu fiz. Então ela chegou a valer cada ação R$ 255 mais ou menos lá em 2009 e hoje ela vale cerca de 90 centavos, R$ 1 que seja, não sei. Né? Então você vê que realmente o mercado abandonou essa ação. Né? É complicado. Então, quando você analisa os fundamentos e vê que talvez ela possa recuperar, pelo gráfico você vê que está muito longe disso acontecer. Então, basicamente assim, o que a Oi tem que fazer para se recuperar? Até comentei, mas vamos resumir aqui no final. Ela precisa, primeiro, pagar essa dívida, né, diminuir essa dívida porque está gigantesca, está impagável, voltar a ser lucrativa operacionalmente, e de uma maneira que ela consiga atrair o dinheiro dos investidores. Porque vocês viram que de 2010, 2013, né, naqueles anos em que Oi estava lucrativa, né, apresentou lucros operacionais,
o gráfico só caiu. Isso é muito estranho. Aí é o que eu comentei antes, quando isso acontece, quer dizer que tem alguma coisa de errado que de repente não está muito claro aqui pra gente, mas que o mercado já está enxergando e já está precificando para baixo. Isso é uma coisa que você não quer ver acontecer com nenhuma das ações que você possui. Tá? Ela não pode fechar num lucro bilionário no ano e apresentar uma queda nas ações, principalmente quando as outras ações de outras empresas também estão subindo aí. Então você vê que o negócio para Oi é muito mais complicado. E uma coisa também que pesa muito contra a Oi é o fato de que, segundo algumas matérias que eu li aí sobre recuperação judicial, a média de sucesso, a taxa de sucesso para empresas que pedem recuperação judicial, ou seja, empresas que pedem recuperação judicial e conseguem dar a volta por cima depois de tudo, a taxa de sucesso mundial, pelo que eu entendi, é de 6 a 7%. Né? E no Brasil você não tem tantos casos de sucesso aí de empresas que pediram recuperação judicial e conseguiram dar a volta por cima. Então você vê aí que tem muita coisa pesando contra a Oi. Né? Eu sei que tem muito hype aí falando que a OIBR está conseguindo se recuperar. Se você for analisar as notícias, é isso que elas dão a entender. Só que eu quero até colocar aqui um print que eu tirei da tela do meu celular hoje, né, antes de gravar esse vídeo, onde você pode ver aí que, pô, ó, notícias de 2 dias atrás, um dia atrás, 2 horas atrás, você vê que quando a Oi sobe, só tem coisa boa. Quando a Oi cai, parece que o mundo vai acabar. Daí ela volta a subir, tem, ó, só notícia boa, esquece, ela não vai mais cair. Então é bem confuso, né, quando você fica se baseando em notícias. Você tem que ter um método comprovado, que seja sólido, eficiente e simples para você conseguir pegar uma ação, analisar e chegar a uma conclusão. Né? Então a conclusão que a gente chega em IBR3 qual que é? É de que é muito difícil ela se recuperar. Tá? E na bolsa, acostume-se, não dá para ter certeza de nada. Você tem que trabalhar com probabilidades. O quanto antes você aceitar isso, o mais rápido você vai começar a investir de maneira eficiente e lucrativa na bolsa de valores. Então no caso da UIBR, você vê que as chances dela subir existem, mas elas são mínimas. Porque as chances dela ter fracasso são muito maiores. A maioria das coisas está jogando contra a UIBR, então eu acredito que seja muito arriscado você conseguir ter essa alta rentabilidade, esse alto retorno que muita gente imagina que você pode ter. Então, eu particularmente, eu não investiria em UIBR3. Agora, se de repente você acredita que ela vai se recuperar a níveis aí de 2008, 2009, que foi antes daquelas aquisições estranhas que ela fez em 2009, aí tudo bem. Só que aí eu recomendo que você invista pouco do seu dinheiro, é um capital especulativo, e não tenha pressa nenhuma, porque isso pode demorar muito. Lembrando, né, aquele velho ditado de análise técnica, os preços eles descem de escada e sobem de elevador. E no caso, os preços descem de elevador, ao contrário, descem de elevador e sobem de escada. E no caso de OIBR3, a escadaria é bem grande aí. Beleza? Então esse era o recado que eu tinha para vocês hoje. Se vocês gostaram, clica aqui no like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal para receber as novidades em primeira mão. E caso você queira descobrir, né, saber mais sobre essa estratégia que eu utilizo, então eu recomendo, sugiro fortemente que você clique aqui no link abaixo e faça o download gratuito do e-book que eu escrevi, justamente para você que tem mais interesse em mais detalhes a respeito desse método que eu utilizo com sucesso desde 2008. Certo? Então nesse vídeo eu vou ficando por aqui e a gente se fala no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.